Abandonar todas as certezas e mergulhar na obscuridade. Comecei este inquérito sobre o flúor, tentando esquecer tudo o que pensava saber sobre este produto, aparentemente inofensivo. Foi nos arquivos da empresa metalúrgica Schneider de Creusot que descobri o primeiro elemento que confirma as nossas dúvidas. Um relatório datado de 1970, intitulado Poluição. Falava-se do flúor, esse mineral usado, entre outras coisas, para ajudar à fusão do aço nos altos fornos e de fumos tóxicos. Viam-se os clichês das vacas atingidas por um mal misterioso, a fluorose. Uma doença aparentemente causada pelo flúor. Na região, poucas pessoas se lembram desses fumos vermelhos, carregados de flúor, que enchiam o céu antes de cair nos campos. Exceto alguns anciãos, como François de Rosdowski, um reformado dessas metalúrgicas perto da sua casa. Il y avait des bêtes, enfin des vaches charolaises, pour ainsi dire, et qui mangeaient à longueur d'année dans ces prés. Et au bout de certaines années, on s'est aperçu que les vaches étaient malades. On a dit que les bêtes crevaient, quoi. Et ça commençait par un déchaussement des dents, et puis ensuite tout ça amenait à carrément une dégradation complète de l'animal. Como é que um produto tão inócuo para a maior parte de nós pode demonstrar-se tão nocivo? Aberração? Cegueira? Estas questões traçaram o caminho deste inquérito em muitos países. Os alarmes dispararam um pouco por todo o lado. Mas foi somente em 2010 que a Organização Mundial de Saúde resolveu classificar o flúor como um dos 10 produtos químicos que maior risco podem representar para a saúde pública, juntamente com o amianto, o arsénico ou ainda as dioxinas. Só é tóxico a partir de 1 miligrama por dia para as crianças e 4 miligramas para os adultos. Mas a dose máxima é rapidamente ultrapassada, porque foi detectado em um grande número de produtos. Surpreendentemente, associado ao carbono sob a forma de gás, também se encontra nos nossos trens de cozinha, nas roupas, nas caixas de pizza. Aí, mesmo em pequenas doses, a sua toxicidade é considerada preocupante pelos cientistas do mundo inteiro. Há uma professora que conhece o flúor melhor que ninguém e fez dele o assunto da sua tese. Anne-Marie Musset também dirige um dos grandes polos de cirurgia dentária de França. Rebecca? Oui, vous venez avec moi? Oui, bien sûr. Aqui na Faculdade de Estrasburgo, acontece-lhe frequentemente identificar problemas de intoxicação com flúor, por uma razão bastante desconcertante. Voilà, tu vas aller là. Alors, pour le dentifrice, qu'est-ce qu'on met comme dose, vous savez? Moi, habituellement, je mets sur la longueur de la... De la brosse. De la brosse. Parce que c'est ce que vous avez vu. Hein? Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'on appelle un petit poids. C'est pas au millimètre, hein, donc on va mettre... Voilà, vous voyez, on met une boule. Voilà. C'est pas beaucoup. Moins que... Hein, c'est beaucoup moins que ce que vous mettez. Oui, moi je pensais qu'il fallait mettre... C'est pas la peine d'en mettre plus. A professora Musset sabe a razão da imposição da lei da ervilha, imposta aos fabricantes, nos tubos de pasta dentífrica para crianças, em março de 2009. Et de rincer. Toujours faire attention qu'elle avale pas, hein, surtout les plus petits. Voilà. Les fluoroses qu'on voit en France, pratiquement 80% des cas, c'est des enfants qui ont avalé du dentifrice à trop forte dose. Fluoroses dentárias. Lá vamos nós. Esse mal misterioso que afetou os bovinos da zona de Creusot nos anos 70 afeta hoje também a humanidade. Em doses muito grandes, o flúor provoca graves problemas ósseos. À mínima dose, provoca aquilo a que chamamos fluorose dentária.
Ça, c'est une fluoreuse typique. Alors, on voit les lignes blanches, horizontales, qui sont sur toutes les dents. C'est un émail poreux qui est dégradé, qui finit par se détruire. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Là aussi, il y a des petits trous. Et puis là, il y a des nuages blancs qui peuvent se rejoindre. Et comme cet émail est poreux, il finit par se colorer secondairement. Donc, c'est une coloration brune, mais qui ne part pas, qui se met dans cette espèce de craie poreuse de l'émail. Embora supostamente o flúor deva proteger os dentes, o que acontece é o fenómeno exatamente inverso, quando é ingerido em excesso. E as fontes de intoxicação podem ser múltiplas, porque encontramos flúor em muitas coisas. Em inúmeras marcas de sal de mesa, nos dentífricos, em certas águas engarrafadas e, por vezes, na água da torneira. E, rapidamente, podemos ultrapassar a dose máxima recomendada. É por isso que, desde 2008, as águas engarrafadas que contêm mais de 1,5 mg de flúor por litro têm a obrigação de referir que a água não é indicada para lactentes nem crianças com menos de 7 anos. Registamos 6 águas, quase todas gasosas, que ultrapassam esse limite. L'idéal, c'est quand même d'emmener tous vos enfants une fois par an. Sempre que a professora Musset recebe um paciente a quem decide receitar flúor para combater as cáries, ela faz sistematicamente aquilo a que chama rastreio do consumo de flúor. Qu'est-ce que vous prenez comme eau à la maison? Vous prenez l'eau du robinet ou vous prenez de l'eau pour boire? Pour boire, non, on utilise de l'eau en bouteille. Et vous utilisez quelle eau en bouteille? L'eau cristalline. La cristalline? Oui, toujours la cristalline. Oui, toujours la cristalline. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme sel à la maison? Le sel de table, hein, c'est classique. Le sel de table iodé? Oui. Oui, vous prenez le sel qu'il y a. Oui. Vous n'avez jamais pris de sel fluoré? Non. En fait, le fluor, il agit à une dose très précise en fonction du poids de l'enfant. Si on est un peu trop bas, genre 0,7 mg, il ne sert à rien. Et si on est à 1,2, 1,3 mg, c'est trop et on a de la fluorose. Donc, il s'agit vraiment de donner exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins. Moins, ça ne sert à rien, et plus, ça peut faire des fluoroses. Rebecca, tu me montres tes dents? Tudo correria sobre rodas no melhor dos mundos, se todos os médicos fizessem este rastreio. Rebecca pode secar as lágrimas depois do susto que apanhou no dentista. Ir para casa e a minha pesquisa terminará aí. Mas ficamos em dúvida. Ainda há aqui material de estudo. O estudo que a professora Musset realizou há alguns anos mostra que nas crianças dos 4 aos 12 anos, por exemplo, mais de 40% tinham sido receitadas com flúor sem nunca terem feito o famoso rastreio. Resultado. Chez ces 4-12 ans, il y avait près de la moitié, 45% des enfants qui avaient trop d'apport de fluor. Tout d'abord parce qu'ils avaient pour 13% une prescription qui ne correspondait pas, qui était beaucoup trop importante pour leur poids et leur âge. Ou alors du sel et la prescription, ou alors de l'eau, du sel et la prescription. Por que é que os médicos estão sempre prontos a receitar flúor? Por desconhecimento? A menos que sejam pressionados por parte de alguns industriais. Industriais que, quase há um século, removeram o céu e a terra para popularizarem aquilo que no início não passava de um veneno embaraçoso. É a Alcoa que, durante os anos 30, acabou por se consagrar ao flúor. Nessa época, o gigante do alumínio dos Estados Unidos teve um grave problema. Usava o flúor para extrair o alumínio e isso gerava fumos tóxicos. Surge a ameaça de um processo judicial. Em 1931, a empresa fez um inquérito discreto sobre os casos de fluorose dentária na zona da fábrica de Macena, a norte do país, através de um correio interno confidencial.
2 homens que também tiveram a oportunidade de ler a carta. Christopher Bryson, um jornalista de investigação que passou 10 anos da sua vida a questionar-se sobre o assunto. E Paul Conant, um militante anti-flúor dos Estados Unidos, que sabe o que fez a Alcoa para evitar perseguições judiciais ligadas à poluição através do flúor. The problem for industry is if your pollutant has a biomarker, it's easier to convince a jury that the company is responsible for this other damage. The dental fluorosis would not be a huge law settlement. But if you damage the person's bones, if they're arthritis or they've got bone fractures or other things like lowering thyroid function, then you're into much higher settlements. I think Alcoa knew all of that the moment that they found that fluoride was the cause of dental fluorosis. In the aluminum factories, fluoride was a killing poison. It was causing workers all sorts of health problems. Around the aluminum factories, animals and people were being poisoned. Alcoa needed a defense against these actual lawsuits and potential lawsuits. They needed something good to say about fluoride. A Alcoa vai encontrar a resposta ao seu problema no Institute Mellon, um laboratório de ciências aplicadas de Pittsburgh, criado pelo próprio gigante do alumínio, para servir os interesses dos industriais. O Instituto já foi útil na legitimação do amianto, por exemplo. Em 1935, o cientista Gerard Cox trabalhava aí. Ele realizou um estudo sobre os dentes, usando ratos de laboratório. Um homem irá sair da sombra para vir ao seu encontro. Chama-se Francis Frary, é diretor de pesquisa da Alcoa e vai sugerir veementemente a Cox a introdução do flúor no seu estudo. Here we have the chief chemist of Alcoa actually suggesting to him in his animal experiments that he look into to see whether fluoride was good for teeth. So clearly they were thinking we need to find a beneficial use for fluoride to compensate for the public's knowledge that fluoride is damaging health. They needed... O cientista do Instituto Mellon irá cometer a imprudência de reconhecer que o seu estudo foi muito influenciado pela Alcoa, uns anos mais tarde, numa troca de correspondência entre ele e um historiador. O veneno acaba de se transformar num remédio. 4 anos mais tarde, o Institute Mellon anuncia numa revista científica que o flúor é provavelmente o elemento que permite aos dentes serem mais resistentes à cárie. Within a few very short years, triggered by the suggestion of Francis Frary at Alcoa, our perception of fluoride goes from poison to something that's good for teeth. É assim que de uma pequena manobra surge a grande história do flúor. Mas ninguém se atreverá a pôr isso em causa durante décadas. Depois da guerra, vai ser adicionada em inúmeros produtos. Na água potável de alguns países, no sal, nas pastilhas elásticas. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans Fluogamme, il y a du fluor. Et le fluor, c'est bien pour les dents. C'est au fluor, Fluogamme. E é claro, nos dentífricos. Dando origem à publicidade que vai marcar as gerações vindouras. O flúor passa a ser o amigo que nos quer bem. Passando mesmo a ser o vetor cândido do grande amor. Mais vale rir do que chorar. A França também irá prescrever flúor em massa às crianças, sob a forma de comprimido, e aos bebés, sob a forma de gotas, desde o seu nascimento. Até que em 2008,
o professor Goldberg e muitos peritos da agência francesa que controla a segurança dos produtos de saúde pedem aos médicos para recuarem para a estupefação geral. On a eu une réunion avec le groupe de pédiatrie dans lesquelles, quand on leur a annoncé ça, ils nous ont regardés comme si on était des zombies, comme si on était des gens qui venaient de la dernière pluie, et en leur disant « mais maintenant vous allez arrêter ». Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a donné ces fameuses petites gouttes là de fluor et de comprimés. N'importe quoi, n'importe comment. Et là, c'était quand même, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Et les pédiatres ont usé et abusé, et les dentistes ont usé et abusé de supplémentation en fluorure. Pôr em causa a religião do flúor não foi fácil. Até porque, já nessa época, o professor Goldberg não poupava as palavras. Mais des erreurs médicales, on en a plein. Hein? Bon, pour vous, c'est une erreur médicale d'avoir dit que le fluor... C'est une erreur médicale d'avoir mis du fluor à toutes les sauces, bien sûr. Bien sûr. Mas as instâncias médicas não foram as únicas a enganarem-se. Algumas autoridades sanitárias demonstraram um certo laxismo em relação a este veneno. Naquela manhã, as vinhas da região de Bordeaux eram banhadas pela primeira luz do dia. Era tão belo que quase esquecíamos que o sol, aqui, não é assim tão amigável. Presente no seu estado natural nas rochas do subsolo, o flúor contamina a água para além do limite regulamentar. Há alguns anos, um habitante da região deu o sinal de alarme. Esta mãe apercebeu-se que durante anos a sua família tinha bebido daquela água inquinada sem se ter dado conta que a sua filha havia desenvolvido uma fluorose dentária. J'attrapais mon pichet ou ma bouteille d'eau et puis je remplissais ma bouteille à l'eau du robinet. Et Léa était une petite fille qui buvait énormément d'eau. Donc elle avait un biberon d'eau la nuit à côté de son lit. Elle buvait que de l'eau du robinet parce qu'ici on n'est pas très soda, donc voilà, elle buvait énormément d'eau. J'aime pas avoir des dents moches quand j'arrive au collège. Donc je regarde souvent dans la glace. Manchas brancas, dentes desgastados e manchados. Uma fluorose ligeira de nível 2, constatada por um perito. Et là, quand tu te regardes dans la glace et que tu regardes tes dents, qu'est-ce que tu en penses? Et que j'aime pas mes dents. Parce que elles sont... Il y a les taches qui sont pas belles, qui ressortent plus la journée, donc c'est dérangeant. Tu vois? Non, là. Fais voir tes dents. Encore des petits trous là, hein, sur le côté. Hein. Ah mais c'est moche. Mais oui, mais t'inquiète, t'es très belle. Non. Si. Non. Si, t'es très belle. Non. Esta fluorose irreversível é um fardo pesado para esta adolescente. Mas ela escapou ao pior, porque há cerca de 20 estudos em todo o mundo que mostram que a água com flúor irá provocar atrasos neurológicos nas crianças. Tu expliques la plongée en apnée, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Desde há muito tempo que o Sindicato das Águas distribui uma água não conforme que ultrapassa o limite de 1,5 mg de flúor por litro para as crianças. No entanto, só em 2010, os habitantes receberam a avaliação de qualidade das águas sem nenhuma advertência. Alors, j'ai gardé des vieux bilans. Et donc là, par exemple, en 2005, donc, on avait déjà une non-conformité pour le paramètre fluor. On avait un taux à 1,97. Là, sur le bilan 2006, teneur moyenne de 0,5, donc toujours non conforme aux limites réglementaires pour le paramètre fluor. Et ça, cette ligne, ça vous disait rien à l'époque? Disons que pour moi, ça n'avait aucune signification particulière. D'ailleurs, le mot conforme, qu'est-ce que ça veut dire? Donc non conforme. 2009, toujours non conformité. Et
Comme par hasard, le jour où on s'est rendu compte que ma fille avait une fluorose et qu'on a commencé à s'intéresser au sujet, donc on a fait des démarches et de suite après, on reçoit un bilan où là, il y a marqué des restrictions. Donc restrictions pour les enfants de moins de 12 ans et restrictions par rapport à la population adulte qui lorsqu'elle consomme cette eau, ne doit pas prendre de sel fluoré ou de médicaments fluorés ou de dentifrice fluoré. Alexandra Thébault fez uma queixa. Segundo ela, a situação era do conhecimento da ARS, a Agência Regional de Saúde, assim como dos sindicatos das águas, há anos. Et donc c'est un courrier qui date de janvier 2010, de l'ARS en fait, donc un courrier qui est pour le syndicat des eaux. Mes services vous ont demandé par courrier en date du 19 février 1999 d'étudier des solutions permettant de satisfaire aux exigences de qualité relatives aux fluorures. Donc finalement, moi j'étais vraiment persuadée qu'ils n'étaient pas au courant et que c'est pour ça qu'ils avaient laissé nos enfants boire cette eau. Et en fait, en recevant au fur et à mesure tous ces documents, je me suis rendu compte qu'ils savaient. Il y a une loi et la loi n'a pas été respectée. Et on a laissé nos enfants s'empoisonner avec cette eau. Por que a Agência Regional de Saúde, a Polícia da Água, não preveniu os pais? Porque permitiu que as crianças de dezenas de comunidades consumissem uma água prejudicial para a sua saúde. Naquele dia, Gisèle Desjean estava à nossa espera para responder a essa questão. No gabinete dessa agência sanitária do Estado, havia um belo cartaz na parede que indicava as zonas problemáticas em matéria de flúor. Gisèle Desjean também tinha preparado uma série de documentos. Tudo parecia estar sob controle. Mas eu também tinha no meu computador os documentos que provavam que nenhuma medida tinha sido tomada até 2010, os que Alexandra Thébault tinha guardado. Comment on peut expliquer que sur les bilans 2005, là par exemple celui-là, alors, donc là on voit teneur moyenne 1,97, teneur en fluor non conforme. Conclusion sanitaire. Vous mettez non conforme aux limites réglementaires paramètres fluor. Mais il n'est rien dit de plus. 2006, il n'y a pas de recommandation non plus. 2007, il n'y en a pas non plus. 2008, il n'y en a pas. C'est toujours non conforme, mais il n'y a pas de recommandation. Donc là, on est d'accord que la mairie aurait dû, ou le syndicat des eaux, alarmer quand même les gens. Ou mettre quelque chose à la mairie, ou... Comment ils peuvent savoir? Moi, je vous dis non conforme en fluor, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle est non conforme. Donc on peut se poser des questions sur le fait de la consommer si elle est non conforme. Então é isso. A Polícia da Água permitiu que esta fosse distribuída sem os requisitos necessários e teria que ser a população a adivinhar que não a deveria beber. Gisèle Desjean vai acabar por admitir esta falta de informação. Donc c'est aux gens, à la population de chercher. Écoutez, je pense que l'information, que ce soit dans ce domaine ou dans tous les domaines, elle a bien évolué. Ça n'était pas forcément Parce qu'on avait ce type de consignes à cette époque-là, il fallait être simple dans nos conclusions, donc on restait sur quelque chose de simple, effectivement, qui n'était pas forcément complet. Porque não terá autoridade sanitária, obrigado o Sindicato das Águas a distribuir uma água em conformidade com as normas. Será que as minhas perguntas são legítimas ou irritantes? As duas, obviamente. J'avais une question sur une lettre que vous avez envoyée en 2010. Et là, on voit quand même où vous dites « Mes services vous ont demandé par courrier en date du 19 février 1999 de faire quelque chose ». Pourquoi il n'y a pas de mise en demeure vraiment du gendarme de l'eau, enfin DAS à l'époque, ARS aujourd'hui, en disant ça va pas, on vous a envoyé un courrier en 99, on est, imaginons, en 2003, vous faites quoi? Alors c'était un courrier qui était léger à l'époque, mais qui effectivement mettait l'accent sur le fait qu'il y avait de l'eau déjà avec des dépassements de fluor, et qu'il fallait faire le nécessaire pour reconquérir la qualité de l'eau, effectivement. Mais c'était pas assez fort, la preuve, ça n'a pas marché. Ben, ça va marcher. Sem dúvida, seria preciso esperar 17 anos.
em junho de 2016, começa a ser construída uma fábrica para retirar o flúor da água em Margaux. Resta dizer que em França, segundo o Ministério da Saúde, já foi distribuída a água não conforme em matéria de flúor pelo menos uma vez em 22 departamentos. Essa bebida, em que depositamos toda a confiança, consumida pela maior parte das pessoas, não é a única a reservar-nos surpresas. Todos sabemos que os ingleses não gostam de fazer as coisas como os outros. É por isso que na Universidade de Derby, 2 investigadores decidiram não andar ao sabor do vento e atacaram uma instituição do seu país, o chá. This is a black blend. This is a pure blend. This comes from a single location. And the economy blend, and that's the ones which we had found a high level of fluoride in. O chá é bom para a saúde. Isso foi antes de os 2 investigadores informarem que uma infusão rima com profusão de flúor. Para o estudo, Paul Lynch e Aradhana Mehra passaram a pente fino cerca de 30 marcas de chá para ficarem a saber a quantidade precisa. A descoberta foi surpreendente. 6 em cada 10 ultrapassam um limite de 4 mg de flúor por adulto e por dia, esse famoso patamar para além do qual a nossa saúde é ameaçada. What we found was that pure blended teas had around between 1 and 2 milligrams per litre of fluoride. The oolong, again, while the pure blends had a slightly lower but comparable value. The black blends, which from the main big commercial brands, they were around 3 to 4 milligrams per litre of fluoride. The green teas were very comparable, but the economic blends were significantly higher. They were ranged from between about 5 up to 8 in some cases. Mas como é que o flúor se intromete nas nossas infusões? Uma pequena demonstração vale mais do que uma longa explicação. So here is a tea bag which I've opened, which is from economy tea. I'm going to weigh 2 grams and add 100 milliliters of water to it. I'll first stir it, and you can already see that you're getting a cup of tea from this. This time the fluoride from the tea is coming out into the water. In 2 minutes, you can get a majority, most of the fluoride will come out into the infusion in 2 minutes' time. And very, very, very little. 2 pequenos minutos são suficientes para elevar o nível de toxicidade do flúor. For this sample, it is showing me that it has got 7 milligrams per litre, which is very high because you can get more than the required fluoride of your daily intake just by drinking 3 mugs of tea. So you can get up to 150% of your daily requirement just through that economy tea in terms of the 3 mugs. Se como eu, se questionarem sobre a razão de o chá mais barato conter mais flúor do que os outros, basta seguirem Aradhana Mehra até à estufa da universidade. É aqui que ela conserva as plantas de chá que possuem a capacidade de retirar o flúor dos solos. The tea that is collected for consumption or for use for the tea is the top bud and the bud and the top 2 leaves. And this is the tea which makes good quality tea. It is collected and picked by hand. On the other hand, if you are going to use the lower tea leaves, they are going to be more mature and they will have more fluoride in it. So to make economy teas, you might even have mechanical harvesting, and therefore teas just collected like that from the top, which will obviously not only include the top bud and the 2 leaves, but other mature leaves as well. And all of that, when it is processed and ground, that becomes your economy tea that we buy from the supermarket, and therefore it's got a high load of fluoride in it. Entre os consumidores de chá ingleses, mas também entre os americanos, muitos estudos revelaram casos de fluorose óssea.
uma doença em que o flúor toma o lugar do cálcio. Os ossos tornam-se mais frágeis e partem sem razão aparente. I think that they don't think it's bad for health. I think it's one of those things which is very neutral, that people drink it, they think it's a safe product. Absolutely. But I think, like so many other things in our lives, if you drink too much tea, if you drink tea to excess, it will be dangerous. Reduzir o consumo de chá, ilegalizar certas águas, algumas marcas de sal de mesa. Afinal, não seria mais fácil banir o flúor? Mas a besta não se deixa abater assim tão facilmente. Presente em todo o lado no nosso planeta, existe um composto químico abundante e ao qual ninguém consegue escapar. Um composto que provoca doenças bem mais graves do que a fluorose. PFC compounds are chemicals that are used to make outdoor gear waterproof. Many manufacturers of weatherproof jackets, trousers and shoes use PFCs to make their products more water repellent. Eis o meu companheiro de estrada, a quem deram um novo nome. PFC, ou perfluorcarboneto. A organização Greenpeace lançou um alerta. Associado ao carbono e manipulado quimicamente, o flúor revelou-se extremamente perigoso. Os cientistas da Greenpeace foram aos cantos mais recônditos do planeta para recolher amostras e descobriram PFC em todo lado. É um composto fabricado por empresas disseminadas por todo o mundo. During production, those tiny particles not only end up in nearby bodies of water, but are dispersed across the globe as gases or fine particulate matter. They travel with the wind and eventually drift back to Earth. Neste momento, os PFC fazem tremer os cientistas. Em 2013, foram designados como substâncias perigosas prioritárias pela Europa. These compounds, they are accumulated. That means they stay in your body, they go into the organs like kidneys or liver, and stay there for several years, 2.5 years to up to 9 years. They stay in your body. Para este antigo químico, os perfluorcarbonetos são a sua nêmesis. Desde que integrou a Greenpeace na Alemanha, Manfred Santen trabalha sem descanso para descobrir o que chamamos de compostos organofluorados. Den Schlafsack, bitte. Como o PFC se esconde em variadíssimos produtos do nosso cotidiano, Manfred Santen iniciou um trabalho de formiga. Dann nimm mal die Schuhe, bitte. Há umas semanas, adquiriu várias dezenas de produtos, um pouco por todo o mundo, com o fim de os testar em laboratório. We have a collection here. We have, for example, a backpack. This could be impregnated with PFC, and a sleeping bag that could contain PFC. We have a shoe over here. And we also have, for example, pizza boxes that could contain PFC inside to make it easier to get the pizza out, so that it does not attach to the paper, to the box. Yeah. That is the only reason, of course. We have some muffin paper baking molds that can contain PFC to make them for oil and fat resistant or repellent. And we have some microwave popcorn packaging could contain PFC. What do they use it so in the sleeping bag, for example? Good question. I don't know. Makes no sense. Water repellent in the sleeping bag is not needed because you will not sleep in the rain with the bag, so always inside. You don't need PFC in sleeping bags. And you don't know if it is a health risk or not. You don't know exactly, because if you sleep in that bag and sweating or something like that, or it's very hot in summertime, for example, and the PFC are in the tent, they can evaporate and then you breathe them. So this is not necessary. O composto evapora-se. Introduz-se na alimentação, por exemplo? Os cientistas meditam sobre a questão. Mas há uma coisa que não precisa de ser provada. O fabrico e a utilização dos compostos organofluorados em fábricas espalhadas pelo mundo inteiro
têm graves consequências na nossa saúde. Nunca sabemos de antemão os quilómetros que iremos percorrer para realizar um inquérito. Isto é tão verdade que um dia vimos nos confins da Virgínia Ocidental a seguir o rastro dos compostos organofluorados na nova carrinha vistosa de Paul Brooks. Este médico queria levar-me a visitar Parkersburg e falar-me do assunto que assombra os habitantes desta pequena cidade do leste americano. Aqui toda a gente sabe o que é PFC. Os compostos organofluorados são a razão de ser de uma fábrica da região. That's the plant right there, okay? For years they pumped that stuff into the river. They called it poop, human feces. They said, we pooped into the river. That was in their documents, in their own corporate documents. Aqui está a fábrica que defecou em segredo no rio este composto à base de flúor. Bem-vindos ao maior local de produção do mundo, a DuPont de Nemours, um gigante da química que inventou o Teflon, graças ao PFC. Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean. If it has DuPont, Teflon. Deixem-me contar-vos esta história. Por trás do argumento comercial da frigideira que não pega, esconde-se uma tragédia. Para produzir Teflon, a DuPont usou durante mais de 50 anos um composto organofluorado muito particular, o PTFE, também chamado C8, emitindo fumos tóxicos, contaminando os cursos de água e água potável em toda a região. If you look at the science, it takes a very, very small amount of C8 to cause a problem, okay? And remember, C8 has a half-life of about 4 years in the body. Infelizmente, é a história de Parkersburg que permite, hoje, compreender o impacto do PFC na nossa saúde. Um laboratório do tamanho da natureza para todos os habitantes do planeta, que, sem o saber, bebem e respiram compostos organofluorados. A água potável foi gravemente contaminada na região. Cada vez há mais habitantes doentes. Em 2005, 70 mil pessoas foram convidadas a fazer análises. O estudo revelou que tinham PFOA no sangue e muitas vezes em grandes doses. So I take probably, let's see, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pills a day. Há 16 anos, a vida de Earl Batkin teve um abalo. Um a um, vieram os diagnósticos. Problemas na tiroide, níveis de colesterol elevados e, sobretudo, uma colite ulcerosa. Este padecimento, que se parece com a doença de Crohn, fez da sua vida um calvário. Os médicos sugerem a remoção do cólon. Earl não consegue decidir-se. Quase não come nada durante o dia para não se sentir envergonhado no local de trabalho. Usually I just have some toast and I'll drink a little bit of coffee and maybe something cold. I don't drink much orange juice because of the acid in it, but I usually have about 3 or 4 trips to the bathroom before I leave in the morning. O seu cotidiano é um suplício. Fica indisposto com a ingestão de qualquer alimento. I just have a snack sometime during the day, some crackers or something of that effect, but the only real meal I have is one in the evening. Durante muito tempo, Earl acusou simplesmente a falta de sorte. De facto, a doença tinha sido um acaso.
Foi preciso algum tempo para Gwen, a sua mulher, estabelecer a ligação. O caso de Dupont começava a aparecer nas páginas dos jornais, mas a fábrica ficava a 70 quilómetros da casa deles. Era tão longe? Não podia ser essa a razão. Até que em 2005, o casal recebe correspondência. They came out with a thing, I don't know exactly how many years ago, where you go down for the screening and they'd pay you $400 a person or something to go get the blood work. And everybody, I think, in the community went down, participated in it. A lot of people did because they were going to pay them, you know. We had no idea what would come out of it, but anyway, so we went through the first testing and the second testing. Gwen e Earl acabavam de integrar o estudo que incluía os 70 mil habitantes da região. O maior estudo científico jamais realizado sobre os homens e o PFOA, levado a cabo por 3 epidemiologistas das maiores universidades americanas e inglesas. Em 2012, David Savitz e os seus confrades tiraram as suas conclusões. Não havia equívoco. Our assignment was to judge whether there was a probable link between exposure to PFOA and disease. There were 5 diseases where we did judge the evidence as indicating a link between exposure and a health problem. And those included heart disease, the various forms of, we weren't able to be more specific, but various forms of heart disease, kidney cancer, testicular cancer, thyroid disease, ulcerative colitis, and a disease of the intestines, and preeclampsia, which is hypertension during pregnancy. I love you. Hey. Hi, Early. Hey, babe. Okay, how you doing? Doing good. What you into there? Oh, I've been looking at pictures, and we've got so many that need put in albums. It's awful. We're still just... Earl e Gwen envolvem-se numa ação coletiva contra a Dupont de Nemours, como vingança pela vida radiosa que Earl tinha antes de ficar doente. Gwen diz que vive um dia de cada vez, sem querer pensar no futuro. O seu marido imagina o futuro como uma tragicomédia. I'll continue taking drugs. One of these days my heart will go away. Gwen will live to be 120. I'm going to live to be 125. Yeah. Where'd you get 120? And she'll have 2 or 3 other guys drinking beer on my refrigerator. Yeah, right. But, you can eliminate all that. I don't know. You can't dwell on it all the time because it would keep you messed up. It would keep you angry. You'd be mad, you know. It'll keep you depressed. Yeah. DuPont knew what they were doing with criminal charges because, I get mad and I get upset with them. Sim, Dupont já sabia os perigos do PFC há imenso tempo. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. Em 1945, os Estados Unidos acabam de largar a primeira bomba atómica sobre Hiroshima. Alguns anos antes, tinha sido lançado o projeto secreto Manhattan, que permitia a construção de fábricas em todo o país para a produção da bomba. Os engenheiros encontraram um modo de enriquecer urânio graças ao flúor. Uma substância altamente corrosiva, para a qual a ajuda de um industrial irá revelar-se preciosa. Dupont e o seu Teflon à base de PFC. Fluoride was essential in manufacturing the uranium atomic bomb.
giant, huge quantities of fluoride were mixed with uranium in a gas called uranium hexafluoride, and that gas was used to separate the explosive fraction of uranium from the non-explosive fraction. They required trucks and tankers which could resist the corrosive power of the fluoride gases. The one thing that they found that would protect steel from corrosive fluoride influence was Teflon. Teflon was something that DuPont had an expertise in manufacturing. So DuPont's expertise in fluoride was really the secret weapon that allowed the United States to build the atomic bomb. No seu laboratório em Jackson, Nova Jersey, DuPont tinha inventado de facto o Teflon alguns anos antes. Seguidamente, os empregados vão trabalhar secretamente para o Projeto Manhattan. Mas ao manipularem os compostos organofluorados, graves problemas médicos começam a revelar-se. Neste documento, recentemente desclassificado, que data de novembro de 1944, enviado ao Coronel Warren, chefe do Projeto Manhattan, o exército inquieta-se com a divulgação do assunto. Labor organizers and workers were agitating because of how many injuries there had been and how scared the workers were of handling these manifestly dangerous chemicals. There were deaths, there were terrible burns, there were exposures on a very large scale. DuPont were well aware of how poisonous the chemicals were that they were using during World War II. Desde então, muita água correu sob a ponte e o Teflon passou a ser a alegria das cozinhas. Até que um dia, os estudos mostraram que os trens de cozinha libertavam vapores tóxicos a altas temperaturas. Sim, os PFC estão por todo o lado. Nos tachos e panelas, nas alcatifas, no ar, nos cursos de água. Segundo um estudo das autoridades sanitárias, 98% dos americanos têm compostos organofluorados no sangue. Basta haver fábricas nas proximidades para se ficar contaminado. Vou encontrar a prova num país que, a priori, está isento de poluição, um pequeno paraíso. É provavelmente um dos locais mais sumptuosos do planeta. Estas ilhas perdidas, entre o Mar da Noruega e o Oceano Atlântico Norte, são as Ilhas Faroé. A vida continuaria pacificamente se os cientistas não tivessem encontrado PFC no sangue, não só da maioria dos habitantes do arquipélago, mas também no das crianças. Durante 5 anos, este cientista analisou o sangue de 650 crianças da ilha. Paulo Aie descobriu um modo de contaminação de que não suspeitava. Our surprise was that breastfeeding was so important for the actual concentration of PFC in the child. That breastfeeding was a main contributor to the PFC concentration in these small children. À medida que se envolvia no estudo, os resultados tornavam-se cada vez mais preocupantes. Acabou por constatar que quanto mais tempo as mães amamentavam, mais alto era o nível de compostos organofluorados no sangue dos bebés. Here's one which just a short breastfeeding story. And there the concentration is only 5.3. Let's take the person with the longest duration of 12 months.
12 months of exclusive breastfeeding, that person, the first person here, let's go in here and find what the concentration of PFC was in the blood of the child. That was 10.1. That is in the high level. Números muito perturbadores, uma vez que o sistema imunitário é muito vulnerável nos primeiros meses de vida. Há 4 anos, Paulo Aie conduziu um outro estudo sobre as crianças e o PFC e constatou precisamente uma forte incidência nos mecanismos de defesa do organismo. We saw for every doubling of PFC at the age of 5, there was a reduction with 50% of the antibody formation at the age 7. We don't know really what that means, but it could be from infectious diseases to, in the worst case scenario, to cancer and autoimmune diseases. Este estudo criou um grande desconforto nas mães da ilha. Aqui o aleitamento é uma religião. 97% das mães dão de mamar aos seus filhos. John Retailing amamentou os seus filhos durante 1 ano. Mas com o terceiro rebento, que não tarda aí, ela não vai fazer o mesmo, é quase certo. I could not have done it in another way back then because I didn't knew better. But now I think for my next child, I will think about how long I'm going to breastfeed, the duration. At least 4 months, I think. Maybe half year, but not longer. Há alguns anos, John Retailing tirou uma amostra de sangue para saber o seu nível de PFC. Ela é cientista e nessa época estava a fazer um estudo sobre o assunto. Toda a gente poderia fazer o teste, mas é muito caro e só se efetua em laboratórios especializados. John Retailing não ficou surpreendida ao descobrir que ela estava contaminada, assim como provavelmente todas as mães do planeta. Doravante, os PFC põem em causa o benefício do aleitamento. I think it's a shame because it's, of course, breastfeeding is the most natural thing and it is still, I think, the best for your baby. As an individual, it's very hard to do anything to avoid this exposure. And also, if you buy clothes and shoes for your children, it's very difficult to avoid. Difícil, mas não impossível. Há 5 anos, a Adidas foi severamente criticada pela Greenpeace, através da campanha internacional Detox. O movimento ecológico procurava impedir a marca, assim como a Nike, de utilizar produtos químicos perigosos como o PFC. Na sede da Adidas, na Alemanha, não encontramos ninguém que nos possa dizer se foi a campanha que levou a marca a fazer alterações nos produtos. Mas o que é que isso interessa? O grupo é um dos primeiros a condenar os PFC. Isso merece uma curta visita. Steve Richardson fixou a data de 31 de dezembro de 2017 para reduzir o PFC até 99% e está empenhado nisso. The vast majority of Adidas product, over 90%, do not contain PFCs. It's product like these outdoor garments, which can be used as a performance T-shirt, things like our football jerseys, or uniforms for sports like wrestling or tennis, don't contain PFCs. Mas ainda há alguns produtos, como os casacos de desporto ao ar livre, de ski e os fatos de banho, que ainda lhe exigem muita atenção. Esses produtos, que por vezes estão em permanente contacto com a água, perdem a eficácia com a exclusão de PFC. We built these jackets with half PFC-free material
and half PFC material so we could compare the functionality in the same conditions. And we had our athletes wear those out in the rain, and this can show a little bit of what we saw. When we spray water onto the PFC-free side, it starts to penetrate in and actually wick into the fabric very quickly. Whereas on this side, still containing PFCs, the water beads on the surface for a much longer time. It's very difficult to find a replacement that works. So that's why we've engaged with the chemical industry and even collaborated with other apparel brands to try to find solutions that can work for our consumers. Neste momento, a maior parte dos industriais não considera relevante levar a cabo estas pesquisas longas e dispendiosas. Na altura da gravação do programa, a Greenpeace recebeu os resultados das suas pesquisas. A caça aos organoflorados revelou-se infelizmente muito proveitosa. Numa amostra de 40 produtos, apenas 4 não continham PFC. These have been analyzed. This is a pant bought in Russia, and we found PFOA in really high concentration, so 12 microgram per square meter fabric. That's a lot, because we say it should not be more than 1. Desde há alguns anos que muitos países pedem que os PFC sejam definitivamente banidos. Para contornar a futura interdição, as indústrias já os substituíram por outros compostos organoflorados, assegurando-se que estes não constituam perigo. O combate ainda é longo, mas necessário, para livrar o planeta deste companheiro tóxico legalizado.